Senhor presidente, senhoras parlamentares, senhores parlamentares, eu ouvindo aqui com atenção o discurso anterior do vereador Mário Roberto, falando exatamente sobre democracia, e eu quero iniciar minhas palavras tratando disso, sobre democracia, que quer dizer o governo do povo, o governo da maioria, mas essa democracia em Camusim, ela não se reveste verdadeiramente, sinceramente, honestamente, da essência do seu conteúdo, que quer dizer o povo livre para escolher quem deseja governá-lo. E eu caminhei nos bairros de Camusim, caminhei nas localidades dos dois distritos, do Guriú e da Amarelas, e eu preciso ser sincero aqui e dizer que eu não enxerguei que a palavra democracia essencialmente funcionou nessa eleição. Por quê? Enquanto nós, por exemplo, candidatos a vereadores de oposição, caminhávamos, Vossa Excelência, por exemplo, vereador Ataíde, caminhava de casa em casa, de porta em porta, pedindo voto, pouco se via os outros candidatos da situação, por exemplo. Mas se via abundantemente, servidores públicos pedindo voto para os vereadores da situação e para a reeleição da prefeita Elizabeth Magalhães. Mas isso de forma muito clara. Se chegasse ali no Aborrecido, onde Vossa Excelência tem uma tradição familiar, presidente Emanuel Vieira, na parte da tarde, você via as servidoras públicas municipais, especialmente as professoras contratadas, de porta em porta, pedindo voto. Lá no Corguinho, vereador Kleber, onde Vossa Excelência tem liderança, da mesma forma. No Guriú, da mesma maneira. Da Amarelas, igualmente. Nos bairros de Camusim, seja dos coqueiros até as Malvinas, a história se repetia. Como é que isso é democracia? Como é que isso é a vontade livre e soberana do povo? Se uma estrutura administrativa muito forte, que é do governo municipal, está nas ruas, ao invés de estar nas escolas, ao invés de estar nas repartições públicas, está nas ruas pedindo voto. Como é que isso é democracia? O nome disso é abuso do poder político, disfarçado de emprego em véspera de eleição. E eu quero dizer aqui, de forma muito convicta, enquanto vereadora Lúcia e vereadora Iracilda, enquanto isso permanecer em Camusim, o Ministério Público, a Justiça não atuar fortemente sobre isso, o desnível da eleição, a desigualdade da eleição vai permanecer. Daqui a uns dias, professor Mário Roberto, as suas colegas e os seus colegas que estão na escola serão demitidas e não vão retornar no próximo ano, porque não é ano de eleição. E isso é algo flagrante que qualquer um vê, basta comparar as folhas de pagamento do ano da eleição e do ano seguinte à eleição. E será que é só eu quem enxerga isso? Será que mais ninguém enxerga isso? Isso é desigualdade. E o princípio basilar do direito eleitoral é exatamente a igualdade entre os candidatos, ou pelo menos que eles sejam menos desiguais. Ora, na hora que uma estrutura gigante como é do município de Camusim, que tem os mais diferentes setores de serviços públicos envolvidos, de serviços e obras públicas envolvidos, altamente engajado numa campanha, demonstra de forma peremptória, clara e indubitável que há desigualdade. Então, nós não podemos, por exemplo, entender que
uma administração passa 3 anos, vários meses, vários dias, para asfaltar uma rua da cidade, e asfalta faltando 10 dias para a eleição. Como é que se justifica isso, vereador Jeová? Como é que se justifica isso? Como é que se justifica mandar ajeitar as estradas, consertar as estradas do interior, faltando 30 dias para a eleição? Como é que se justifica isso? Quer dizer, então, que o restante do período não precisa de estrada, só precisa de 30 dias antes da eleição? Por que exames, consultas e outras coisas mais da saúde são aceleradas no período da eleição? Por quê? Por que essa agilidade não é a mesma durante a administração pública, os 4 anos? Pode andar de casa em casa, de porta em porta. Está aqui a minha consulta, chegou o medicamento, está aqui o meu exame, está na minha mão, está aqui a cirurgia que eu precisava, chegou. E antes dos 30 dias da eleição, por que isso não estava disponível ao povo de Camusim? Então, isso precisa ser discutido de forma muito séria, especialmente por nós, que somos fiscais da administração pública. Nós recebemos R$10.000 por mês para fiscalizarmos o dinheiro público, fiscalizarmos o poder executivo. Uma das funções primordiais da existência do poder legislativo é exatamente equilibrar o controle das contas públicas. E é muito grave o que eu estou dizendo aqui, muito grave. E todos nós que estamos aqui e aqueles que nos assistem sabem que isso é verdade. Então, é muito difícil ganhar uma eleição enquanto há um desequilíbrio de forças. O uso do poder político à disposição da reeleição da prefeita Elizabeth Magalhães. Então, eu condeno veementemente isto. Isto não é democracia, é deturpação da democracia. E necessário se faz que nós aqui, os 15 vereadores, possamos combater isto. É nosso papel. E eu estou levantando primeiramente a voz aqui, vereador Chiquinho do Peixe, convocando a consciência de vossas excelências para não permitirem que o abuso se perpetue, porque o abuso é flagrante. E todos nós temos consciência do abuso nesta eleição e em eleição de outrora, em eleições do passado. Então, essa reflexão e essa denúncia que eu faço aqui, ela merece prosperar, a começar por nós, que formamos o poder legislativo camusinense.